Fala aí pessoal, quem já estudou sobre informática, já acompanhou o computador, tem alguma curiosidade, já deve ter ouvido falar que os primeiros computadores eles eram valvulados e eram colocados praticamente numa sala inteira. Então eu coloquei até como ilustração aqui o Wikipedia do ENIAC, que é tido como o primeiro computador digital que a gente tem aí conhecimento. E aí até eu falei de válvula, uma informação para quem não conhece, a palavra bug que tem nos computadores, ela vem do bug é inseto em inglês. Então o que acontecia? Os computadores tinham válvula, as válvulas eram quentes, os insetos iam lá e acabavam morrendo nas válvulas e queimava a válvula. Isso aí dava problema no computador. Então só uma informação aí de história para quem é um pouco mais novo, às vezes não ouviu falar disso. Então eu tenho aqui informação no Wikipedia, quem tiver curiosidade, dá uma lida, eu coloquei até para poder dar uma introdução, colocar um pouco mais de informação. Mas quando eu fazia faculdade, o primeiro computador que eu tive foi um PC e ele ficava debaixo da mesa ou em cima da mesa e era um trambolho. Hoje a gente tem aí na internet, na Gearbest, os mini PCs que são mais ou menos do tamanho de uma Android Box. E aí você fica pensando, pô, mas será que precisa ser grandão o computador com toda a evolução que a gente teve? Então já tem uns anos atrás que alguém pensou nisso e criou computadores que são do tamanho de cartão de crédito. Então eu tenho um aqui, eu vou mostrar ele, mas eu achei interessante fazer essa introdução antes. E se você colocar na internet PC do tamanho de cartão de crédito, tem vários modelos. Tem o Raspberry Pi, tem o Ocedroid, é uma marca, Banana Pi. Então eu estou colocando aí para ilustrar, tem várias, BeagleBone, tem alguns até de marcas como da Asus, da Intel, mas são valores mais altos. Qual que é interessante, qual que é a filosofia do Raspberry Pi? Ele foi um computador criado com foco educacional e a filosofia da empresa é manter a placa, mesmo com os lançamentos, na faixa de US$ 35. Isso aí vale muito lá fora, quando a gente importa aqui no Brasil, acaba subindo o preço por conta de atravessador, de imposto, etc. Até tem uma versão que foi homologada pela Anatel. Então eu tenho até minhas dúvidas se a gente importar de fora, se vai ter algum problema de importação com esses problemas aí que a gente está tendo da Anatel. Mas a gente tem aí várias versões de plaquinhas que são placas do tamanho de um cartão de crédito e elas são o computador inteiro. Então, para mostrar para vocês aqui, ó, tem o site da Raspberry Pi, quem tiver curiosidade de entrar, tem informação das placas, informação de teoria, eles têm uma revista chamada MagPi, que tem bastante informação, projetos. E o interessante do Raspberry Pi é que ele tem toda uma comunidade trabalhando tanto na parte de programação quanto na parte de projetos desenvolvidos. Então, como que são as plaquinhas? Você tem aqui no site, essa página é dentro do Raspberry Pi, Raspberry Pi Products, mas você pode entrar no site principal e sair olhando o resto. A última que eles lançaram foi o modelo B+, da Raspberry Pi 3, né? Então ele tem aqui o modelo 3, o 2, o 1 e tem os acessórios que são as fontes, o cartão, tem visores e uma série de acessórios para você desenvolver desde automação residencial, a robozinho, a usar ele como um computador, apesar dele ser um pouco... seria um computador de alguns anos atrás, né? Então, como que ele funciona? Você instala um software nele, e aí ele tem aqui alguns sistemas operacionais disponíveis, tem o Raspbian, que é uma versão do Debian para ele, mas ele funciona com Ubuntu, tem uma versão de Windows IoT para poder fazer desenvolvimento. Isso aqui seriam as versões diretamente suportadas pela Raspberry Pi. O LibreLec para você fazer um servidor de mídia, colocar para ver filme na sala, usar como se fosse uma caixinha de Android Box. Mas outros softwares já foram portados para ele, como o Slackware, que é uma versão de Linux, o Debian mesmo. E tem várias outras versões que você pode instalar nele, inclusive alguns projetos com instalação de Android, apesar dele não ter um suporte oficial da Google para instalação. Então, aqui no Raspberry, na Wikipedia, tem algumas informações sobre ele, eu abri aqui para poder facilitar, e tem uma tabela comparativa. Então, qual que seria uma configuração dessas plaquinhas? Aqui eu tenho que eu vou mostrar para vocês, essa Raspberry Pi 3,
ela tem um processador quad-core 1.2 com 1 GB de RAM e já tem o Wi-Fi N. Então ele é uma configuração, vamos dizer, modesta, mas que é o suficiente para você fazer um projeto de automação, instalar um PC, como se fosse um PC para poder brincar de desenvolvimento. Eles têm inclusive vários projetos voltados para ensinar linguagem de programação para criança. E a última plaquinha que lançou foi a B3, que ela tem um processador um pouco mais rápido, é 1.4, mas ela é bem próxima às outras configurações e você pode usar da mesma forma. São 64 bits. A Raspberry Pi oficialmente ela tem os sistemas 32 bits até para compatibilidade com as placas anteriores, mas você tem opções de Arch Linux, de Slackware para poder instalar em 64 bits e aproveitar todo o poder da plaquinha. Eu estou colocando essas informações, eu tenho a minha aqui, eu acabei abrindo e limpando para poder mostrar para o meu filho, que eu vou montar um computadorzinho aqui para ele começar a aprender as linguagens e tal. Então esse vídeo é um primeiro introdutório. Eu vou depois fazer um vídeo com instalação dos sistemas, e tanto do Raspbian, depois eu faço do Ubuntu, para mostrar para vocês aí com mais informação. Eu vou colocar agora a plaquinha para vocês verem ao vivo como que é, para não ficar só nessa informação aqui da internet. Tá aí, pessoal, agora a gente está aqui com a plaquinha. Ela é uma placa que é pequena, está cabendo na minha mão. Ela é um cartãozinho de crédito. Isso aqui é basicamente o tamanho do cartão de crédito. Então, como que ela funciona? Ela tem tudo on-board. Ela tem aqui o processador. Eu coloquei um dissipador aqui para poder esfriar um pouco. Ela tem uma porta de vídeo. A alimentação vem nessa USB, essa entrada USB, um HDMI, tem uma saída de áudio. E aí cada modelo do Raspberry Pi vai ter uma diferença com relação às portas. Ela já vem com uma Ethernet e 4 portas USB 2.0. E ela tem também Wi-Fi e Bluetooth integrado. E qual que é o detalhe dessas placas de desenvolvimento? Elas vêm com esses furinhos aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar, aqui fica melhor. Que chama de GPIO, que são entradas e saídas que você consegue programar para colocar um cooler, colocar LED, um painel de LCD, tem diversos projetos que você encontra na internet, no YouTube, com esquemas de implementação bem interessante. Então, para quem quer desenvolver na informática, quer partir para até robótica, automação residencial, ela tem aqui embaixo uma entrada para cartão microSD, que é o HD principal, né? Então ela vem, a plaquinha em si, ela tem processador, memória, mas ela não tem HD. Então o HD dela é ou um cartão SD, ou então essa 3 aqui, ela já tem suporte para fazer o boot por um USB, um pendrive. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho um pendrivezinho bem pequeno, que eu instalo o sistema operacional nela, tem uma configuração para poder fazer ela bootar pelo USB, e aí você tem esse computador aqui já pronto no tamanho de um cartão. Então, o que a gente usa de acessório? Eu vou colocar uns acessórios básicos para poder você rodar ela como se fosse um PC, tá? Então, você teria a placa, um SD card, um micro SD card ou então um USB depois que você fizer essa configuração, um cabo HDMI ou um conversor para VGA para poder ligar no vídeo, um case. E nesse meu aqui eu coloquei um cooler para poder resfriar o processador. Você vai ter uma fonte. Essa placa, se eu não me engano, ela tem alimentação de 2.5 A. Então essa fonte minha aqui é uma fonte de 5 volts com 3 A, dá até um pouco a mais. E aí com isso aqui você montaria a plaquinha nesse case. Tem alguns cases na internet, eu até comprei, o meu primeiro case é um case de acrílico. Eu não recomendo o case de acrílico, ele é muito frágil, ele quebra fácil. Então esses aqui que são mais básicos, ele entra certinho e fica show. Então você vai precisar de um case para poder armazenar a placa, a alimentação, o HD, e aí você pode ligar um mouse e teclado, pode colocar um Air Mouse ou o que você quiser para poder mexer nela. E ela inclusive tem um suporte para VNC e SSH, então você consegue
conseguiria instalar ela, deixar ela até sem a ligação no HDMI, na televisão, e acessar e trabalhar com ela remoto, como se fosse um servidor Linux. Eu, inclusive, tinha aqui em casa, depois que eu acabei mexendo, depois eu vou reconfigurar, um servidor de VPN para você conectar remoto. Ela tem todos os servidores que o Linux suporta, ela suporta. Então você conseguiria fazer um personal cloud, um HTTP, que é o servidor de páginas web, um servidor de rádio. É inimaginável. Você pode pensar várias coisas, inclusive colocar controle de videogame, e ela tem uma versão de Linux, que é o RetroPie, que ele te dá uma opção de você criar aqueles jogos antigos do Atari, do Super NES e até do PlayStation 1, você consegue rodar nessa placa. Então fica aí, o vídeo talvez ficou um pouco extenso, mas os próximos vídeos eu vou fazer mostrando a instalação do sistema e já mostro ela dentro do case para vocês. Então fica aí, um abraço, inscreva no canal, quem não inscreveu ainda, clica no sininho. Eu fiz um vídeo ontem a respeito de uma tela de 300 polegadas, o AlphaWise X. Quem não viu ainda, dá uma conferida. Eu não tive espaço para fazer a tela inteira, mas eu fiquei surpreso tanto que esses projetores chineses conseguem surpreender a gente. Então fica aí, qualquer dúvida, deixa nos comentários, deixa o joinha e tamo aí. Um abraço.